E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é um daqueles vídeos que eu pego e abro aqui sem roteiro, só para conversar com vocês mesmo, alguns pensamentos, né? Porque a gente vai vendo algumas coisas aí no dia a dia, nos estudos, que às vezes vão dando insight, né? Eu nem ia falar sobre esse assunto hoje, mas achei pertinente. Por quê? Às vezes a gente fala aqui no canal e o pessoal pode não entender direito, pode achar que é uma coisa enviesada, às vezes que tem alguma coisa pessoal contra um ou contra outro, sei lá. Mas na verdade, esse vídeo aqui acho que eu consegui raciocinar algumas coisas importantes que dão um entendimento das coisas que a gente quer falar realmente, assim, da essência dos problemas, de alguns problemas na verdade, né? Então, eu gostaria de falar com vocês sobre o porquê que vários dos países do Ocidente, ou do Ocidente expandido, né? Não o Ocidente geográfico, o Ocidente geopolítico, por que está se ferrando tanto? E por que a gente fala que eles estão afundando, né? E não é questão de ideologia, de achar que está torcendo para um ou para eles se ferrarem, por exemplo. Não, é prático, a gente vê isso no dia a dia, né? Por mais que eu já tenha vídeos falando aqui com estatística, mostrando gráficos e etc., né? Falando coisas, declarações de autoridades, ainda às vezes pode não passar a essência do problema, né? Então é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é porque, assim, em boa parte, esse naufrágio que a gente vem falando, que nem eu fiz um vídeo recente falando aqui da economia alemã, né, que está afundando forte, né, e não é a única na Europa, a gente fala sobre aspectos econômicos, né, que vão se apresentando. Então, que nem a gente tem visto bastante recentemente também a questão da Volkswagen, né, talvez nem todo mundo tenha visto, que eles estão para fechar 3 fábricas na Alemanha, né, mandar milhares de funcionários embora. E não é só ela, né, tem a Audi, que também é do grupo da Volkswagen, né, a Audi, a BMW está com problemas também, né, tem várias coisas acontecendo por lá, muitas empresas fechando, empresas até centenárias, né, que passaram pela crise de 29, crises do petróleo, passaram pela Primeira e Segunda Guerra. Empresas muito consolidadas fecharam, não aguentaram essa crise atual, né? Muitas empresas indo para os Estados Unidos também, empresas grandes alterando. Então são muitas coisas que estão acontecendo, né, que é lastimável para aquele povo, né, para aquele país, né? E assim, estão levando realmente a gente a ver que o país está enfraquecendo como um todo. A situação da Europa não vai voltar a ser o que era antes, tá? Isso eu já adianto agora, tá? Mas o pessoal às vezes acaba não percebendo, até porque assim, a mídia convencional ela não fala, né? Mas o porquê que aconteceu isso do nada? O pessoal, até quando fala uma coisa ou outra, eles tentam direcionar para outra questão, que também é verdadeira, só que não é a origem do problema, né? Que falam que é culpa da competição chinesa. Essa competição não é o problema, isso é consequência, tá? Até posso entrar um pouco mais a fundo nesse sentido aqui agora, daqui a pouquinho, né? Mas então, qual que é o grande cerne do problema? Esses países estão se ferrando por conta das lideranças políticas deles. Eu já falei isso aqui também em outros vídeos, né, pessoal? Quem acompanha há mais tempo deve lembrar. O problema são as lideranças, que são pessoas imbecis, ideológicas, às vezes são vassalos, né? São praticamente fantoches, marionetes, né? E, resumindo a história, são pessoas incapazes, no total, né? E estão levando os seus países para o buraco. Isso até também é um exemplo de como estão essas sociedades, né? Me fugiu a palavra que eu ia falar aqui, mas isso mostra bem como está a própria população daquele país, né? Porque os políticos só chegam lá, em tese, né, se eles são votados, sendo uma expressão da vontade popular. Então, se a população vota num cara daquele, é porque ela está, teoricamente, direcionando para aquele. Claro, é mais profundo que isso, mas é um resumo aqui que acho que vocês entendem, né? Então, esse que é o grande problema. Por quê? Eu vou pegar alguns exemplos, tá? Alguns países de exemplo. Eu vou pegar especialmente a Alemanha e Israel, que são 2 exemplos que vieram na minha cabeça mais fortemente, assim. Vamos pegar o Olaf Scholz.
não sei tanto da vida pessoal dele em si como pessoa, mas a liderança dele, né, não é das melhores, né? E aí a gente pode ver que nem... eu vou tentar resumir, porque senão o vídeo vai ficar com 3 horas, né? Mas vamos lá, eu vou resumir um pouco a ideia aqui. A Alemanha tem décadas que ela tem uma doutrina política chamada Ostpolitik, né? Ou seja, política para o Oriente, alguma coisa nesse sentido, né? E que era basicamente se aproveitar dos recursos, então uma aproximação um pouco mais voltada para o Oriente, ali voltada para a Rússia, na verdade, né? Na época era a União Soviética ainda também, mas para poder se aproveitar dos recursos que vinham de lá, porque tem em abundância, né? Poderia vir de uma forma mais barateada, como realmente aconteceu por décadas, né? A gente tem até o Nord Stream, que é um pontinho dessa doutrina, né? Que realmente favoreceram pra caramba a Alemanha. A Alemanha cresceu muito com isso, né? Só a gente vê as últimas décadas, né? Até mesmo nesse século aqui, né? Só se pegar só dos anos 2000, quanto que a Alemanha não cresceu, né, de economia? Porque produziu muito, tinha uma base industrial muito boa, que foi potencializada com recursos mais baratos. Então, principalmente energia, né, através do gás natural, mas também recursos, matérias-primas, né, vindo barateadas, também, muitos investimentos, vou colocar esse ponto também, né, muito capital disponível para aplicar ali. Então, se criou um ecossistema fantástico para a economia. E por isso que a Alemanha deu um boom. Só que isso já não é mais possível. Isso foi colapsado totalmente, de uma forma irreversível, tá? Por vários motivos. Inclusive físicos, práticos, né? Como por exemplo, foi explodido o Nord Stream, né? Mas também, justamente que aqui é o cerne do problema de hoje, por política. Por quê? Por conta de tudo que aconteceu, a Rússia não vai voltar a fazer negócio. É muito difícil voltar a fazer negócio, e pelo menos, mesmo que fizer, numa escala muito menor, com muitas salvaguardas, né, com relação a eles. Então, qual que é o problema? A Alemanha, eles estavam seguindo uma linha pragmática há um bom tempo, tá? Especialmente até 2019. Já falei isso aqui em outros vídeos também. A Alemanha e França, eles têm um certo espírito, tinham, né, mais independentista com relação aos interesses americanos, e talvez ingleses também, a gente pode colocar junto aí com os americanos, tá? Então eles tinham uma abordagem um pouco mais eurocêntrica em si, mais independente desses caras que eu acabei de falar, né? É uma forma mais pragmática de ver, porque nem sempre o interesse desses países é igual ao dos americanos, né? Como por exemplo, essa questão mesmo que eu estou falando agora. O interesse da Alemanha era fomentar uma proximidade, não necessariamente precisa ser política, mas pragmática, né? Uma parceria pragmática com a Rússia, porque é ganha-ganha para os dois, era muito interessante. A Rússia ganhava muita grana, a Alemanha tinha os recursos para fazer muita grana, então estava sendo muito benéfica para ambos, tá? Na verdade, a ligação econômica entre os dois países era muito forte até 2021, né? Os russos consumiam muita coisa alemã também, até questão de cultura, tá? Os dois consumiam, né, pelo menos ainda, bastante um do outro, tá? Tanto que na Rússia é extremamente bem quisto, assim, as roupas da Adidas, né, eles chamam Tripaloski, né, por causa das 3 listras. Eles gostam, né, usam muita BMW, Mercedes e tal. Isso não vai mais voltar. Por quê? Por conta da liderança política, de tudo que eles fizeram, cortaram isso, eles inviabilizaram. A Rússia não pode mais confiar na Alemanha, porque eles deram praticamente uma facada nas costas, aderindo a tudo que o Ocidente coletivamente decidiu fazer, atendendo aos interesses americanos e ingleses também, né? Sempre pensando que a liderança americana e britânica ela age em conjunto, é praticamente uma coisa só, porque os grupos de interesse são os mesmos, direcionam os dois países para o mesmo local, para o mesmo ponto, né? Então, isso a gente tem que entender que é muito forte. O que acontece? Por conta disso, você tem um direcionamento que muitas vezes é mais ideológico ou acatando coisas que não são benéficas para o próprio país, você ferra o próprio país, né? Que é o que está acontecendo com a Alemanha. O pior tiro no pé na história que a Alemanha pôde dar foi essa questão. Por quê? Ela tinha já uma base industrial bacana, sempre teve, lá desde o século XIX já tinha uma indústria legal. Só que ela tinha um potencial até certo ponto. Você precisa, quanto mais
recursos você tiver disponível, melhor. Quanto mais energia você tiver disponível, melhor. Você diminui os custos, você aumenta a produtividade. É assim que a Alemanha cresceu muito mais do que ela crescia antes, né? E agora você matou isso. Só que o problema é, um amigo meu que é economista, ele me falou, tudo tem que ser gradativo, tem que ser que nem um dinossauro andando. Porque se ele se mexe rápido demais, o resultado é brusco demais, é muito forte. Então imagina você criar toda uma estrutura e infraestrutura, né? Toda parte física e de processos e tudo mais que você pode construir ao longo de décadas para chegar numa situação dessa de ter todo esse intercâmbio, né, de recursos, de valores, né, comunicação e tudo mais entre os dois países. De uma hora para outra você tesourar. É um choque extremamente brusco, né? E bruto também, eu ia falar, né? É muito forte isso. Então o impacto é imediato em toda a economia. Pode ser que, provavelmente, né, daqui a alguns anos, eles vão conseguir se reestabilizar. O problema é se reestabilizar em que altura? Com que força? Tá? Com que proporção? Porque o impacto foi muito forte. E, como eu falei, com várias coisas que estão mostrando, eles não vão voltar a esse ponto. As principais indústrias de lá estão saindo de lá e estão fechando. Vai sobrar o quê? Médias empresas no máximo. E essas também estão sofrendo muito. Tá? Como eu falei no vídeo lá, eu falei, uma boa parte das indústrias alemãs é de pequeno e médio porte, estão se ferrando. Né? Então, isso é muito forte. Por que acontece? Eu vou resumir tudo, né, que eu falei bastante, mas resumindo. A liderança política da Alemanha não é pragmática. Eles perderam o pragmatismo há muito tempo. Então, agindo em prol dos interesses da elite, vamos dizer assim, eu não estou falando isso aqui em questão de marxista, não tem nada de capitalista, tal, nada disso. São os grupos de interesse, vamos dizer assim, tecnicamente. São os grupos que têm poder no país, só que na verdade eu estou falando dos que têm poder no Ocidente como um todo, tá? Que são os mesmos que mandam em todos esses países. É o mesmo grupo que manda nos Estados Unidos e na Alemanha, tá? Eu falei já sobre isso também nos especiais que eu falei lá em julho, né? Eu falei bastante sobre isso. Para quem quiser, recomendo que assistam, tá? Depois. Se você entender que os grupos de interesse, né, os grupos que fazem pressão nos governos para agirem em uma direção que atende a agenda deles, se ele age em todos os países, ele consegue convencer todo esse grupo a tomar uma certa medida. E é o que tem acontecido. Só que isso está sendo cada vez mais distante do que os anseios populares desses países ou do que as necessidades reais desses países pedem, né? Então está se criando um gravíssimo problema, tá? E esse é só um dos problemas que eu estou falando. Se você for ver a Europa, faz anos já até que eu falo aqui no canal, você tem problemas econômicos agora cada vez mais intensificados e eles também potencializam ainda mais os outros problemas, que a gente tem problemas sociais muito grandes também, e isso também acaba trazendo culturais, mas problemas políticos já está começando a pipocar uma coisinha ou outra, que fica bem mitigado para também não chegar no grande público, porque talvez chegando lá, mais pessoas participem desses movimentos que aparecem, né? Mas cada vez mais tem indícios de descontentamento geral da população. Tá? Então, até isso aqui é um ponto para ficar aqui na cabeça. Por conta de atitudes errôneas tomadas, pode ser que colapse todo o sistema que está lá. Pode parecer forçação de barra que eu estou falando aqui agora, pode ser uma coisa muito forte, muito grande. Só que é um passo depois do outro. Se você tem um país que estava bacana, agora está totalmente na merda, está com um monte de problema econômico, social, porque o pessoal perde o emprego, não tem mais grana, aí isso leva aquela bola de neve, né? Você quebra o país. Isso pode até gerar convulsão social, que pode virar crise, que pode virar conflito. E aí, né, de diversas formas diferentes, tá? Não estou falando de uma específica, mas pode, no fim das contas, pode até chegar em guerra civil ou desmembramento dos países e tal, né, uma série de coisas. Se acontece isso com outro país de um mesmo bloco, o que acontece com o bloco? Ele sucumbe, tá? Então, eu estou falando isso para vocês entenderem o raciocínio, mas isso aqui é um alerta que eles estão tendo lá. Por isso que eles ficam tão desesperados que apareçam também outros movimentos, esses movimentos que eu falei, né? Alguns pela política, outros
paralelo, né? Mas uso da política, que nem falam, não, a extrema-direita na Alemanha está crescendo. Tá, porque você tem que dar um rótulo para eles de alguma coisa. Mas o que isso significa? Isso significa que a população inteira está pensando de tal forma, ainda mais que tentam rotular de X, Y, Z e tal, né? E lá é só um exemplo. Mas o ponto é, a população já está de saco cheio do sistema do status quo, né? De como está tudo agora. Eles querem mudança, porque o pessoal tá perdendo emprego, o país está indo pro caralho, que nem eu tô falando, né? Até, desculpa palavreado assim, mas é a verdade. O país está indo pro buraco. A população vai achar bacana? Não. Né? Então, como que eles vão dar isso sem ser rebelião, né? Sem ser indo pra rua e tudo mais, quebrar pau e tudo mais? Eles vão votar em algum movimento que promete mudança. É assim sempre, em todos os lugares do mundo é assim. Né? Então, esse que é o grande ponto. A gente pode ver que na França está muito forte, na Alemanha está muito forte, na Itália está cada vez crescendo mais, e a própria Meloni, apesar de não ter feito o que se prometia, ela estava com essa ideia de falar, não, a gente vai fazer outra forma aqui, mas até que está começando a consertar. Mas vários países estão nessa linha. Por quê? Porque o pessoal está de saco cheio. Ninguém aguenta mais esse politicamente corretinho da União Europeia, seguindo agendas desses grupos de interesses, né? Mas especialmente falando aqui dos Estados Unidos, né? O pessoal não aguenta mais, porque está levando todo mundo pro buraco, justamente, né? Esse ponto em si eu até poderia fazer um vídeo só disso, né? Porque os Estados Unidos está se aproveitando da situação para enfraquecer a Europa e conseguir voltar a mandar um pouco mais, falando mais facilmente aqui, a mandar na Alemanha, na Europa como um todo, na verdade, né? Semelhante ao que foi no pós-guerra, né, lá na Europa. Todo mundo estava quebrado, estava todo mundo ferrado. Os Estados Unidos chegou lá com dinheiro, quem mandava lá era os Estados Unidos. Eles estão basicamente voltando a isso. Tá? Para os Estados Unidos é interessante, como eu falei, eles estão pegando para eles um monte das empresas mais importantes da Europa, indo para lá. Então, aumentando a chance de influenciar os países ao seu prazer. Maravilha para eles, né? Faz sentido dessa forma. Então, esse é um grande ponto. Tá? Eu já falei pra caramba aqui, mais de 15 minutos. Agora eu vou falar um outro só para complementar isso aqui. Tá? Mas a ideia aqui já foi passada. Um ponto agora um pouco mais prático, assim, mais direto, ilustrativo pra caramba, né? Eu não quero dizer mais importante, mas é assim, muito visível. É a questão de Israel, como eu falei. Por que acontece? Eu já falei aqui em vários vídeos, já fiz vários vídeos falando da questão do conflito, né? E até falando antes dele, motivos que levariam a ter um conflito, e eu acertei, porque não tinha como, era só juntar os pontos, né? A liderança israelense, ela é extremamente ideológica, tá? Tem muitos ali extremistas mesmo, efetivamente, né? E qual que é o problema de você ser ideológico? Você tenta enquadrar o mundo dentro da sua visão, e não você enquadra sua visão à realidade do mundo, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso. Então, o problema é, você começa a se descolar da realidade. E quando você se descola da realidade, você começa a ter medidas, né, tomar decisões que provavelmente não vão ser adequadas para a realidade presente, tá? Então, como eu falei, isso ficou muito forte em Israel, tá? Aí, voltando, a própria liderança, né, a próprio Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, ele acaba levando, na prática, acabou levando o país dele pro buraco também. Não é questão de, porque você é contra Israel, porque não sei o que lá. Não estou nem falando da parte do conflito em si, da parte militar, da parte em terra. A questão é, eu vou colocar aqui para vocês, assistam o vídeo dos custos da guerra para Israel. Ali fica claro o que eu quero dizer aqui. É o que o comandante Farinaz também e vários outros colegas também colocam lá, o pessoal do História Militar em Debate. Se Israel tivesse ido lá 3 semanas, entrou em Gaza, faz uma limpa ali do Hamas e retrai, falou, pronto, cumpriu a missão, tá, ninguém ia falar nada, acabou ali o problema. Falou, não, beleza, eles limparam a face, fizeram o que tinham que fazer e acabou. Sendo a favor ou contra, tá? Só que eles não fizeram isso. Eles estão postergando cada vez mais a guerra, porque tem interesses por trás. Eu também fiz um vídeo falando sobre isso. O problema é esse. Esses interesses desses caras estão desconectados. Não é uma coisa pragmática. Tipo assim,
vou tentar resumir, porque senão fica muito complexo, fica muito grande, né? Israel está agindo de uma forma que não é pragmática. Eles estão achando que eles vão conseguir fazer tudo que eles querem e já, tipo assim, ter a vitória total, entendeu? Só que isso não existe. Por que eles querem? Eles querem conseguir limpar de todos os grupos radicais ali que tem, ou qualquer grupo anti-israelense, como que você quiser chamar. Querem limpar tudo lá, querem anexar aqueles terrenos para eles, para poderem usar o terreno com tudo, né? Anexar, pode fazer negócio, pode fazer muita coisa, né? Projetos estratégicos para Israel, né? Que nem tem teria um segundo canal, tipo o canal de Suez, né? Só que passando por Israel. Tem um monte de coisa que eles têm interesse lá. Lá no sul do Líbano, quanto mais terreno eles puderem anexar, melhor para eles. O pessoal pragmático em Israel sabe que isso é inviável. Isso não tem como fazer isso. Só que o pessoal ideológico acha que vai fazer de qualquer forma e nada vai parar eles. Né? Aí entra nos os aspectos religiosos que corroborariam isso na cabeça deles, né? Eu esqueci a palavra aqui também agora que fala isso, mas eles pensam dessa forma, e aí que é o problema, porque por conta disso eles vão fazendo coisas que são contraproducentes, né? Então vamos lá, eu vou tentar resumir a história aqui, o que eu ia falar também um pouco. Vejam só, por conta dessas atitudes bem incisivas que eles vão fazendo, por conta desses interesses e dessa mentalidade, eles estão inviabilizando Israel praticamente, na prática. Resumindo a história. Nossa, minha cabeça está uma bosta. Eles estão conseguindo inviabilizar Israel. Por quê? Tudo bem, você pode falar, um pessoal que é mais pró-Israel pode falar, não, mas eles já atacariam Israel de qualquer forma e tal. E o pessoal pró-Palestina, né, pode falar, claro, eles invadiram a terra, lá tem motivos para isso, tal. Beleza. Além disso, com as atitudes de Israel, eles acabam provocando mais ações contra eles. Que nem eu dei o exemplo lá em julho do ano passado, antes de começar essa guerra, fazendo coisas contra a mesquita de Al-Aqsa, que é a terceira, dentre as 3 principais mesquitas do Islã. Você vai lá e entra com arma, taca gás lacrimogêneo, retira o pessoal à força. Cara, se você quer evitar conflito, você não vai fazer isso. Você tem até forma, não, porque tem alguma coisa, tá bom, tem forma de fazer. Não tão incisivamente. Quem não quer conflito, não cria conflito. Tá? Acho que dá pra entender assim. E o problema eles estão continuando o conflito. Estão jogando mais lenha na fogueira pro conflito. Tá? Não que o outro lado é santinho, não estou fazendo juízo de valor aqui. Estou colocando analiticamente. Israel teria como fazer medidas que evitariam uma deflagração maior de conflito. Por exemplo, muitas das ações que o Irã fez por conta de ações que Israel fez. Tá? Bom, a conversa é complexa, mas acho que deu para entender aqui. O ponto por conta disso, muita estrutura de Israel está sendo danificada. Israel, esquece segurança. Esquece. Tá? Você não tem segurança para mais nada. E isso está fazendo muita gente sair de Israel. Isso pouca gente está falando, né, na mídia, principalmente. Mas tem muita gente saindo de Israel, fugindo. Né? Mas pior ainda do que isso para o país como um todo. Muitos negócios estão saindo. Ou estão deixando de chegar. Que nem eu falei naquele vídeo lá, a Intel ia criar uma fábrica lá de 25 bilhões de dólares. Cancelou. Por quê? Quem vai criar uma indústria ainda mais grande dessas em um país que a qualquer momento está tomando míssil, foguete, drone? É inviável. Você vai ter um custo lá, custo de segurança, custo de tudo, né? É inviável você fazer um negócio lá. Então, no longo prazo, o que vai sobrar em Israel? Nada. Não tem nem como ter o seu, sei lá, o nome israelense agora não vem na minha cabeça, mas sei lá, o Zé da esquina não vai abrir uma mercearia lá na esquina, porque a qualquer momento pode vir um drone e explodir. Pra que ele vai gastar dinheiro para abrir isso, para voar tudo pelos ares? Isso é uma coisa que tem que ser levada a sério, é uma coisa de longo prazo, é uma coisa estratégica para o país, que não está sendo levada em conta. Tá? Então assim, acho que deu para entender. Muitas atitudes das lideranças desses países estão sendo ideológicas, não pragmáticas. E estão levando os países pro buraco. Tá? Que nem eu falei, vejam aquele vídeo de Israel, aquilo lá tá bem... Nossa, tá bem descritivo desse problema.
Aqui eu quero dar o destaque para vocês hoje, a questão das lideranças. Eles ficam tão presos em questão ideológica, assim, às vezes não é nem questão de ideologia em si, mas na prática, eles deixaram de ser pragmáticos. Que nem, vamos aqui pegar o caso de Israel de novo. Pô, por mais que você tenha desavenças culturais, religiosas, né, todas as questões que tiveram no passado, pô, se você é um cara pragmático, fala, putz, cara, ó, Irã, eu sei que a gente é arqui-inimigo, mas vocês estão tocando essa coisa aí, eu estou tocando as minhas aqui, vamos parar com essa brincadeira, porque vai ficar ruim pros dois, vocês vão mandar coisa aqui, Estados Unidos vai vir também, que eles são meus parceiros, vão vir aqui te mandar bala, pô, é ruim pra você, é ruim pra mim, vamos encerrar por aqui? É um exemplo, claro que não é simples assim, tem que ver, bom, mas o ponto é, você tendo uma liderança pragmática, você consegue resolver problemas, consegue criar situações para melhorar a condição, tá? O Ocidente não está fazendo isso, pelo contrário, né? Eles estão só tomando atitudes que pioram ainda mais a situação deles. Vou dar outro exemplo aqui que veio na minha cabeça agora. A Europa não consegue produzir toda a alimentação que eles precisam para alimentar toda a população. Aí vem o governo da Dinamarca, que é um país desse tamanho, ou seja, tem poucas terras para conseguir produzir alimento, e coloca uma taxa de $100 por cabeça de gado que o produtor rural tem que pagar. É a taxa por conta do gás metano que as vacas liberam, vamos dizer assim, né? Para quem entendeu. É a taxa do pum de vaca, né? Pô, o que isso vai fazer? Só vai atrapalhar ainda mais. O produtor, em vez de ter, sei lá, vamos supor, 100 cabeças de gado, ele vai ter 80. Ou seja, vai produzir menos alimento, né? Pode ser que ele pegue e fale, quer saber então? Que se dane. Vende a fazenda lá e abre outro país. Ainda mais empresas grandes. Pega, fecha uma fábrica, vai para outro lugar. Ou seja, é um tiro no pé para aquele país. Porque a economia... Não sei se todo mundo tem noção de quanto impacta uma empresa em uma determinada região. Uma empresa. Tá? Aí é um outro assunto também, não vou entrar aqui agora. Mas isso é um fator. Olha quantas medidas de todos os tipos, e a maioria é ideológico, que os caras vão impondo no próprio país e nos países aliados, que eles vão fazer que só atrapalha. Esse que é o grande ponto, tá? Que nem, voltando para a questão da Ucrânia, da guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Pô, é uma desavença lá, eles criaram esse problema já, para começo de conversa, mas além disso, instigaram a ter conflito e jogaram mais lenha na fogueira ainda também, lá em cima, né? Pô, cara, aí você vê, os caras cancelaram os contratos, tudo que eles queriam, o fornecimento do gás para a Europa, especialmente a Alemanha, que eu falei, e decidiram pegar dos Estados Unidos, que é muito menos o volume e muito mais caro. Estão tendo que pegar desviado da Rússia, através da Índia, do Cazaquistão, do Azerbaijão, de vários outros lugares que supostamente são desses países, só que é da Rússia, eles só, tipo... seria como se fosse só trocar etiqueta e mandar para a Europa, só que muito mais caro e demorando mais tempo, né? E com um fluxo menor. Então, cara, faz sentido você tomar essa decisão, estrategicamente falando? Mesmo o cara sendo seu rival, seu inimigo, pô, você tem que pensar pro bem do seu povo. E os caras não fazem mais isso. Agora eu vou virar um pouco a chave aqui. Justamente, proporcionalmente inverso, o que está acontecendo na Ásia? Justamente o contrário. Claro, estou generalizando, né? Não são todos os países, mas muitos países da Ásia estão crescendo muito justamente por conta disso, porque eles estão sendo cada vez mais pragmáticos, tá? Bom, não vou nem falar da China, tá? É meio batido, mas é porque é muito complexo também e já é manjado a China. Mas vamos pegar alguns outros países. O próprio Vietnã, por exemplo, é um país socialista, oficialmente, mas assim que nem a China, né? O ponto é, os caras estão abertos, estão trazendo empresas de vários países para produzir lá, estão fazendo negócios para fomentar negócio, não baseado em política. Se você não pensar dessa forma aqui, eu não faço negócio com você. Pô, então tá bom, faço com outro. Isso tá levando esses países para crescer pra caramba, tá? E alguns casos, também alguns desses países, até o contrário, eles se aproveitam da ideologia, do idealismo dos ocidentais para se beneficiar ainda mais, né? A Índia é um caso desses também,
Se você fosse ver, a Índia não tem nada demais para estar com tanta atenção que nem tá de muitos países aí. Claro, é um país que vale a pena, assim, tem os seus pontos positivos, negativos, como qualquer país. É interessante, tem algumas potencialidades bacanas. Só que o pessoal tá dando um status lá que a Índia não deveria ter. Nada contra a Índia, assim, é aquilo que eu tô falando, é um país que nem outro. Só que, por que ficam instigando? Porque não é a China. E como os caras querem se livrar da China para ir para outro lugar, estão dando destaque para a Índia, tá? Então, assim, a Índia está se beneficiando dos trouxas do Ocidente para se beneficiar, fazer negócio para si mesmo, né? A Índia, a gente vê a Indonésia crescendo muito, a Malásia está voando também, o Vietnã, já falei, também está voando. Tem muitos países se beneficiando. Por quê? Porque você tem uma liderança, e liderança não é só o governador, tá? Não é só aquele grupinho político. É todo o aparato estatal, né? Vamos dizer assim, né? Todo mundo que direciona o país, vamos dizer dessa forma, né? Então, assim, são pessoas mais pragmáticos. Tanto é que, olha só, uma coisa que eu já falava antigamente, acho que faz um bom tempo que eu não comento, mas eu falava mais antigamente, questão da China e da Índia. A pessoa fala, não, porque eles são inimigos, são arquirrivais, eles nunca vai dar certo o BRICS por conta disso também, que eles iam se matar na porrada a qualquer hora, porque de vez em quando tinha uma questãozinha na fronteira, mas isso aí é relativamente normal no mundo, né? Aqui no Brasil que a gente não está acostumado, mas no mundo até que é comum ter qualquer tipo de desentendimento ali, né? Alguns mais intensos, outros menos, claro. E ali tinha alguns intensos, ok, verdade. Só que os países, a China e a Índia, não tinham grandes problemas entre si. Tinha essa questãozinha de fronteira, mas o problema da Índia é o Paquistão. E da China é Taiwan, aquele pedaço ali, o Japão e tal. Eles não querem treta entre si. E foi justamente isso que aconteceu agora. Eles fizeram uma parceria e passaram um pano em cima disso. Tipo, não, vamos deixar isso pra lá, a gente se acerta assim, 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 e acabou, beleza? Acabou. Tanto que eles estão tirando tropas da fronteira, os dois. Tá? Isso porque são lideranças pragmáticas. A gente tem uma questãozinha, um probleminha, não tem problema, a gente resolve isso, dessa assim, porque é bom para os dois países resolver dessa forma. Tá? Tendo ideologias diferentes, pensamentos diferentes, tipos de governo diferentes, não importa. O importa é o meu país, isso aqui é bom para o meu país, atende os interesses do meu povo. Isso que é uma liderança pragmática. Vou trazer um exemplo brasileiro agora. Getúlio Vargas, antes, né, no caso da Segunda Guerra Mundial, negociava com a Alemanha, com a Itália, com os Estados Unidos, com a europeu, a Europa como um todo. É bom para o Brasil. O Brasil tem que negociar com todo mundo. Aí começou a intensificar o conflito, começou a ter problemas, tá bom. O que é bom para o meu país? Pô, a Alemanha tá dando coisa, Estados Unidos dando coisa. Pô, chegou um momento que falou, não, tá bom, pro Brasil é mais interessante se alinhar com os aliados. Beleza, mas atendendo o interesse do Brasil. Entende? Mas o ponto principal é aquele momento negociando com os dois lados. Né? É isso aí. Tá? Então, isso que é um exemplo de pragmatismo, que é o que está faltando muito no Ocidente. E eles vão se afundar por conta disso, eles perderam. Né? Antigamente, os próprios Estados Unidos teve vários presidentes bem mais pragmáticos que levaram, né, um sucesso para o país. Né? Outros países também tiveram, tá? Mas isso não existe mais. Ou, pelo menos, está longe do poder. Né? Agora, um ponto, só uma observaçãozinha aqui, né? Eu estava olhando com um certo temor, né, na questão da eleição americana. Para mim, não muda muito se entrar um ou outro, né? Muda algumas coisas, mas nada demais. Só que o J.D. Vance, que é o vice-presidente, né, da chapa do Trump, ele é um cara bem ideológico, ele é bem mais, talvez, radical, né? Especialmente em favor de Israel ali nessa questão do Oriente Médio, e isso me causava um certo temor pelo que poderia vir a decorrer por conta disso, né? Mas recentemente ele deu uma declaração que eu achei bastante interessante, eu li tipo como uma luz no fim do túnel, né? Que ele falou que a defesa de Israel não está assim, ele falou algo em torno disso, né? Eu vou falar com palavras minhas, mas né? Falou, a defesa de Israel não está acima dos interesses americanos, é parte dos interesses americanos, tá? A gente não vai defender Israel a todo custo, a gente defende quanto que é interesse americano. É que defender Israel é interesse americano, mas, por exemplo, entrar em uma guerra contra o Irã por conta de Israel não é do interesse americano, a gente não fará isso, tá?
Porque o interesse é defender Israel, não participar de qualquer coisa que Israel fizer. Porque pensa, para os Estados Unidos interferir numa guerra contra o Irã, o custo colossal de mandar tanta tropa, tanto avião, tanto navio para lá, equipamento, tudo mais, tal. O custo de continuar a operação disso, porque só o custo de cada míssil é uma fortuna, né? Bom, tudo que vocês imaginam que eu tenho o custo de guerrear em si, né? Então são dois custos: manter o pessoal, enfiar o pessoal e sustentar a guerra, né? Aí você tem todos os custos políticos disso. Cara, é uma série de coisas que ia ser extremamente prejudicial para os Estados Unidos, ainda mais num momento delicado economicamente falando para os americanos. Os Estados Unidos também está com seus problemas, não está às mil maravilhas. Eles só estão melhor que a Europa, mas estão com muitos problemas também lá, né? Então, ele falou isso, falou: eu estou atendendo o interesse americano, e em segundo lugar, israelense, mas o americano em primeiro lugar. Isso é um pouco mais pragmático. Então, isso é um exemplo bom, tá? É uma luz no fim do túnel. Eu, particularmente, não sei muito desse cara, mas pelo que eu vi, né, até hoje dele, eu fiquei um pouco temeroso. Mas isso é um bom exemplo, é uma luz no fim do túnel, né? Então, acho que deu para entender o que eu quis dizer, né? E aí vocês pensem em vocês também. Pensem no Macron, no Scholz, nos 4, 5 britânicos que já passaram, né? Nesses últimos anos. Todos os europeus ali, no Biden, na Kamala Harris, no próprio Trump também. Esses caras são pragmáticos. Aí você pensa sobre tudo que eu falei até aqui agora, tá? E, para quem acompanha, lembra de tudo que vocês viram até agora, do que acontece no Ocidente, né, nos Estados Unidos, eu digo, né, no Canadá, na Europa. Aí vocês vão entender o que eu estou falando aqui hoje, tá bom? Isso aqui dá para vocês a capacidade, não, mas isso aqui ajuda vocês a raciocinarem melhor tudo que está acontecendo. E quando eu falo aqui nos vídeos também, dá para entender melhor o que eu falo, tendo isso aqui como base. Porque isso aqui é a essência do negócio, tá? É bem a essência do negócio, tá? Então, com isso em mente, vocês conseguem entender depois, até rever os vídeos mais antigos, entender isso por trás, tá? Mas então, já falei pra caramba aqui, eu espero que tenha dado pra vocês entenderem isso tudo que eu falei, e espero que tenha sido bom pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu falei tudo que eu tinha que falar, na verdade eu falei bastante aqui, né? Claro, tem muito mais coisas envolvendo, né? As coisas são muito mais complexas, né? Eu sempre tento aqui resumir ao máximo, trazer de uma forma mais simples possível, até para não falar tanto, porque senão esse assunto aqui daria para fazer, o dia inteiro falando, né? Porque é muito complexo, tem muitas coisas. Mas, até por isso também só trouxe basicamente 2 exemplos, né? Alemanha e Israel quase, e só um outro, né? Porque tem muitos países para falar, que daria para falar sobre isso. A França, por exemplo, um ótimo exemplo também, né? Então, eu espero que tenha sido bom para vocês essas informações que eu trouxe, essas coisas, essa conversa aqui que eu estou com vocês, né? Que ajude a vocês a terem um entendimento mais aprofundado, né? Das coisas, das relações internacionais também, né? E que vocês possam ter os seus próprios raciocínios sobre esses assuntos, né? Então é isso, agradeço a quem assistiu até aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem é novo aqui no canal também, convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixa o like que ajuda bastante o canal, né? Mostra que você gostou pro YouTube, para ele mandar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto também, deixa aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai aproveitar essas informações também, quem gosta desses assuntos, quem pode aproveitar, né? Ter um entendimento mais bacana também com isso aqui. E eu gostaria de ouvir também, né? Ouvir não, né? Ler o que vocês têm a falar sobre esse assunto também e coisas relacionadas aqui nos comentários, tá bom? Vou ler o que vocês têm para falar, tá bom? Então eu vou ficando por aqui hoje, pessoal, e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, até lá!